Mas tá beleza. Não, olha lá, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Dentro do setor funerário, a gente tem algumas vertentes, né? A gente tem a parte dos profissionais da área de tanatopraxia e os profissionais de agente funerário, que no fim das contas acaba sendo a mesma coisa, porque agente funerário e tanatopraxista é quase que o mesmo especialista, né? Geralmente quem faz tanato faz. Como é que fala? Faz tanato, faz a parte de agente funerário e o agente funerário faz a parte de tanato, tá? Então, o que é interessante de eu falar para vocês? É uma área que está em expansão, é uma área que está crescendo e precisa de especialistas. A questão dos especialistas, a gente está tendo muita dificuldade, porque a maior parte das pessoas são da velha guarda dentro do segmento funerário. Então, o pessoal que entra dentro do setor para trabalhar no setor não sabe que pode se especializar dentro da área de perícia, né? Só que também a gente tem a problemática da questão de nível escolar, né? Muitos profissionais da área têm um nível fundamental. Então é importante saber que a gente precisa ter no mínimo um nível de ensino médio, né? O ensino médio, pelo menos concluído, para a gente poder atuar dentro do segmento. O que eu ia falar para vocês? Uma das coisas que a gente precisa ter, principalmente quando a gente vai tratar com a família direto, porque a gente tem vários tipos de perícias, já devem estar até acostumados a lidar com esse tipo de coisa, que é a questão das perícias, que são contratações do judiciário, né, do Tribunal de Justiça, e tem as perícias que são de contratação de particular, tá? Então, às vezes uma família, é difícil até falar isso, mas o que muito acontece, como a gente está lidando com a parte emocional, né, das pessoas, a gente tem um pequeno grande problema, que é as pessoas acharem que tem razão e elas não têm razão. Então, quando a gente está falando de perícia, a gente está falando de bom senso, né? A gente está falando da pessoa ter que ter um bom senso ali de saber a hora que ela vai, se ela realmente precisa ou não processar aquela funerária. Óbvio que eu não estou aqui para ficar falando nada contra as funerárias. Se uma funerária não trabalha direito, a gente tem que ter ciência de que ela precisa sofrer uma penalidade por isso. Só que tem muitas famílias que, infelizmente, acabam contratando os nossos trabalhos, achando que elas podem processar a funerária. E quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do caso, a gente tem que declinar e dizer não, né? E quando a gente declina e diz não, às vezes eles acham ruim e acham que a gente está fazendo, sei lá, um clubinho junto com as funerárias, entendeu? E não é isso que acontece, tá? Então, o que eu sempre recomendo, né? Que a gente deve ter isso como um norte, seja em qualquer perícia, porque eu também faço perícia de lesão corporal, perícia de policial, né? Tipo, para a área policial, para defender os policiais ali, a gente sempre faz esse tipo de perícia junto com o pessoal do empate. E aí o que eu observo é que a gente não tem uma escuta generosa em relação às pessoas. E eu sempre falo isso, porque como a gente está lidando com a dor alheia, a gente precisa ter isso em mente, sabe? De que nós precisamos ter uma escuta generosa, empática e focada. Tá? E não uma escuta crítica, porque uma escuta crítica ela vai fazer com que você simplesmente defenda o ponto de vista da família sem analisar os fatos. E uma coisa que é muito importante dentro do judiciário, seja em qual área for, é a gente ter entendimento de que a perícia ela é fática, ela é sobre fatos e não sobre achismo. Tá? Então, quando a gente faz uma escuta generosa, além da gente fazer o acolhimento dessa família que está passando por um momento de dor, e acredita às vezes que está certa, às vezes está, às vezes não está, mas quando a gente faz essa escuta mais generosa e essa escuta menos crítica, né, e mais empática e focada, a gente consegue ter discernimento para poder entendimento se realmente vale a pena pegar aquele caso.
Porque uma das coisas que eu tenho observado dentro do meio da perícia, não vou te dizer só da perícia funerária, mas de qualquer perícia, é que as pessoas elas vão só para defender os seus clientes e os seus interesses. E o perito ele precisa ser imparcial. Volto a repetir, lidar com o setor funerário é lidar com perdas, lidar com dores, lidar com mal-estares, enfim. E quando a gente está lidando com mal-estar, com perda e com dor, às vezes a pessoa ela não está sendo justa. E aí, às vezes, ela quer fazer um processo porque ela quer tirar uma grana, porque ela tá puta da vida porque a funerária cobrou um valor absurdo. Eu não sei, aí meu áudio tá ruim para todo mundo ou só para Silvana? Não sei vocês aí, o meu tá ok, pelo menos. O meu tá legal também. Aqui tá legal. Eu tô de boa. Fica oscilando, a voz fica, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Eu acho que você tem que aproximar um pouquinho mais o computador de você. Tá ok. Não, melhorou aí? Já levantei aqui. Vê se melhorou para vocês. Tá? Aqui tá ótimo. Acho que agora tá bom. Vamos Ô, ver Nina, aqui o que Oi. se seu celular, o microfone for bem embaixo, aí a depender do que tiver embaixo, ele vai ficar cortando. Tá, não, eu levantei ele, eu dei um upgrade nele aqui, eu acho que agora vai. Pronto. Tá? Então, galera, uma das coisas que eu observo muito é que a gente tem uma tendência, uma pequena grande tendência a defender os nossos clientes, né? Os nossos contratantes. E o cliente, ele tem que ter entendimento, e a gente como perito também, é óbvio que a gente quer fazer o melhor para o nosso cliente, mas o nosso laudo, ele, impreterivelmente, ele precisa ser imparcial. E quando a gente está falando de um processo contra uma empresa, a chance da gente ganhar algo financeiramente, ela só se expande de acordo com o ocorrido. Então, o ocorrido ele tem que ser plausível, né? Ele tem que ter dentro de uma realidade, ele tem que ser tangível, né? Ele tem que ser palpável. Porque se não for, cara, tu não ganha. Isso aí é conversa fiada, sabe? Ah, porque com laudo pericial tu consegue. Não consegue. Não consegue. O laudo pericial ele precisa ser imparcial. Então, quando a gente fala de uma oitiva, ou de uma ausculta, ou de uma diligência, que às vezes a gente tem que fazer, a gente precisa ter esse feeling, né, de poder julgar, entre aspas, e fazer essa escuta do nosso cliente e ler a inicial do processo. Outra coisa que eu tenho observado muito, nos poucos casos que eu declinei, é que a inicial do processo, ela é, assim, uma vergonha. Então, nem os próprios advogados, eles estão sabendo processar as funerárias, né? Então, o laudo pericial, nesse sentido, ele tem muita valia e ele tem muito peso, tá? Então, o que eu posso sugerir para vocês como peritos, novatos ou não novatos, ou para quem quer, de fato, seguir nessa área? Existem várias áreas de perícia, tá? Uma delas é a perícia funerária, que ela é uma perícia mais... como é que fala? Ela é uma perícia mais focada e ela é uma perícia que está muito em falta. Porque o que acontece? Se eu sou tanatopraxista e sou uma das únicas, é eu e meu marido só que trabalhamos nessa área, tá? Na área de perícia em funerária. E, se eventualmente eu tiver um chamado fora do estado, fica difícil para eu atender, tu entende? Então, tipo assim, ou é particular, é óbvio que hoje em dia tem bastante coisa online, então fica mais fácil, mas às vezes o Tribunal de Justiça de outro lugar, ele acaba não nos nomeando, ou não nos chamando, e acaba colocando um outro profissional que não é desse segmento, que não é da área funerária, pela falta de profissionais qualificados dentro desse tipo de perícia, tá? O que mais que eu ia falar para vocês? Eu até anotei algumas coisas aqui. Sempre tenho em mente, assim, coisas que eu sempre... cara, eu bato muito nessa tecla que eu falo, quando eu falo com os meus alunos, é que muitas vezes do que as pessoas falam, no que tange a perícia,
é o que elas gostariam que fosse e não o que é a realidade, né? É um mercado altamente promissor, é muito assim, sabe? A gente vê que é um mercado próspero, é um mercado crescente, mas uma coisa que eu observo e que eu dou até risada é que o pessoal acha que se não for atrás, não vai bater na tua portinha, entendeu? Eu consegui ser nomeada com 3 meses de formada na área de perícia, tá? Então, quando eu me formei, acho que foi 20 ou 30 dias depois, não chegou a completar 30 dias. Eu já fui nomeada para uma ação judicial pelo Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul. Eu ouvi vocês perguntando de onde eu sou paulista, radicada no Rio Grande do Sul há 8 anos. Eu moro no Rio Grande do Sul há 8 anos e estou em Salvador no momento, porque eu estou a trabalho aqui, mas não na área de perícia, estou dando aula de tanatopraxia. Então eu vou explicar para vocês alguns passos para vocês se tornarem profissionais da área e se tornarem peritos nesse mercado tão crescente que é o mercado funerário, né? Então, uma das coisas é a formação, é necessária a formação na área de tanatopraxia. Depois vocês podem perguntar aí que a gente faz uma listinha. Então, a gente precisa de uma formação na área de tanatopraxia. Nina, mas eu preciso atuar na área para ser perito? Não precisa. Porque o curso que a gente ministra em relação à tanatopraxia, em relação aos problemas que o segmento funerário tem, são diferentes dos problemas que vocês enfrentam no dia a dia de quem trabalha. É interessante ter essa experiência? Sim, por isso que existe o estágio. Então, esse estágio, vocês passam pelo processo de estágio, onde vocês vão aprender tudo sobre tanatopraxia e, dentro desse contexto, aprender a trabalhar com perícia dentro de tanatopraxia. Tá? Demora um tempinho para você compreender todo o contexto de tanatopraxia, sim, só que a gente tem que se atentar de que não é só tanatopraxia que a gente trabalha. A gente trabalha com a parte de vigilância sanitária, legislação, insalubridade dos funcionários, a forma como o corpo é tratado, vazamento de corpos. Aí sim entra a parte de tanato e inclusive troca de caixões, né? As trocas das urnas funerárias. Contratação de serviço, nota fiscal, como é que fala? Um valor exacerbado, né, de cobrança de uma funerária para outra funerária. Então, por exemplo, no Serviço Funerário Municipal de São Paulo, tem funerais que chegam a ser cobrados quase 80 mil reais, 100 mil reais às vezes. Cara, como é que você vai cobrar 100 mil reais de uma pessoa para um funeral? Ai, Nina, mas o que é palpável que não é? Cara, eles colocam lá 78 mil um caixão. 78 mil um caixão, sendo que você pagou 7 mil para compra. Dá para comprar o quê? 10 caixões? 10, 11? Quase 12 caixões dá para você comprar. E é uma problemática, por exemplo, que nós estamos enfrentando agora contra o Ministério... Aliás, ajudando o Ministério Público no município de São Paulo. Porque o Serviço Funerário Municipal, a autarquia foi desfeita, foi terceirização de serviço, e partindo dessa premissa, eles começaram a cobrar quanto eles querem. E o fato de cobrarem quanto eles querem está trazendo uma problemática muito maior, que é para o munícipe ter que pagar 50, 60, 70 mil num funeral. Tá? E sem direito de escolher onde e com quem ele quer preparar. Isso também é outro problema. Se você mora na Zona Oeste, é o grupo X. Se você mora na Zona Leste, é outro grupo que vai te atender. Tá? Então, a gente também tem essa problemática gigantesca e a gente está ajudando o Ministério Público a ter entendimento disso e levamos não vou dizer denúncia, porque não houve denúncia, a denúncia foi feita por outras pessoas, mas a contratação foi feita pelo Ministério Público. Então, a gente está montando esse laudo. Aí teve uma outra situação que foi uma troca de caixão, onde a família... Aí entra o problema, né? A família acreditou que eles compraram um caixão, mas na nota fiscal está exatamente o caixão que foi mandado e exatamente o caixão que a família contratou. Só que a família foi induzida, olha só o problema, pelo dono da funerária a requerer direitos que ela não tem. Então é óbvio que a família vai acabar perdendo esse processo, porque quando a gente é imparcial, a gente fala o que está na nota, fala qual caixão que é, enfim.
Vocês conseguem entender que, tipo assim, vai muito além da tanatopraxia, não é só a tanatopraxia. A tanatopraxia é um fragmento de todo o trabalho que se é feito, né? Dentro desse contexto de perícia em tanatopraxia. Quando a gente fala perícia em tanatopraxia, cara, é muito abrangente, muito mesmo, tá? Outra coisa que é legal vocês trabalharem posterior a isso é a questão do marketing funerário, né? Qual que é a sua posição dentro do setor? Quem é você dentro do segmento? Você é só um perito? Só não, né? Muita coisa, mas você é só um perito? Você é um perito tanatopraxista, que você já atua dentro da área? Você é um perito tanatopraxista e auxiliar de necrópsia, porque você trabalha dentro do setor de necrópsia? Entende? Então, quem é você dentro do setor? Então, a gente precisa se posicionar com o marketing, tá? Que a gente chama de jornada do pináculo, né? O que você é e pelo que você está, né? Que é uma jornada de produção mesmo, de linha de produção, para a gente poder ter entendimento e posicionamento de mercado, tá? E outra coisa que a gente tem que falar, que eu falo bastante, sobre identificação e conexão. Você se identifica de fato com essa profissão? Ou você está indo por causa do dinheiro? Se estiver indo por causa do dinheiro, está indo pelo caminho errado. Quem vai só pelo dinheiro não prospera nessa área, tá? Porque demora um pouco para tu ganhar notoriedade dentro do setor, mas a hora que você ganha e acabou, né? Então a gente precisa ter esse entendimento também. Então você tem que se identificar com aquilo que tu tá fazendo e ter uma conexão diante daquele teu trabalho. Isso é muito importante, tá? Depois você vai começar a produzir. O que seria essa produção? A produção de trabalho para você ter rentabilidade. É perfeitamente possível você ganhar ali seus 10, 15 mil reais trabalhando com perícia dentro do segmento funerário. Depende de quantos tribunais de justiça tu vai atender. Né? Vocês sabem bem disso, né? Que tem que atender vários tribunais de justiça para você poder ter um salário decente. Né? Porque se for cobrar só por hora, ou se for só, né, o tribunal de justiça ali da tua cidade, a gente sabe que a conversa não é 100%, né, nesse sentido. Outra coisa que vocês... Desculpa, que eu saí que acabou minha bateria, viu? Não, Perdão. tudo bem. Perdão, deixa eu botar a carregar aqui, perdão. E com essa produção de material, tu vai ter resultados, tá? Outra coisa importante que eu falo muito é desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? Nunca pare de estudar. Você começou, você tem que entender desde o princípio lá da história da tanatopraxia até quem tu é como profissional e o que você espera do setor lá na frente. Então, essa parte de desenvolvimento pessoal, na minha cabeça, é muito importante. Pessoas que seguem e o que você faz por elas. Quem são as pessoas que te seguem? Quem são as pessoas que se inspiram em você? E o que elas representam para você? Para você saber que tipo de ser humano você quer ser. Isso aí vai muito além da tanatopraxia, vai muito além da perícia. Isso aqui, cara, é ser humano, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com a tal da síndrome do impostor. Vocês já devem ter ouvido falar. Da gente achar que a gente é a última bolacha do pacote de negresca. A gente não é. Né? Existem então profissionais tão bons quanto a gente. E eu tenho plena consciência disso quando eu vejo alguns dos meus professores, alguns treinados por mim, outros pela vida aí. Mas tem professores assim da minha equipe que são fora de série. Não entendem nada de perícia, mas entendem tudo de tanatopraxia. Né? E eu sempre digo que quem sabe tudo nunca sabe nada. Então a gente tem que tomar cuidado com a síndrome do impostor também, pra gente não achar que a gente sabe absolutamente tudo. A gente sabe, mas a gente nunca sabe tudo. Então busquem sempre conhecimento. Lembrem, eu vou contar uma piada bem infame, bem idiota pra vocês. Lembrem do ET Bilu, sabe, naquela reportagem que ele fez lá, busquem conhecimento, que ele fica com o dedo assim atrás da moita, é aquilo ali, busquem conhecimento sempre, porque o conhecimento, ele sempre vai te engrandecer como ser humano, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, quando a gente vai fazer uma cobrança, tudo bem que a gente tem um tabelamento, mas uma das coisas que eu observo bastante é que, tadinho dele, eu vou cobrar, R$200 para fazer uma perícia. Bicho, tu tem preço, tu tem valor.
sabe? Isso é uma coisa que vocês precisam se atentar. Dentro da tanatopraxia, se só existem 2 peritos hoje no mercado, óbvio que daqui para janeiro vão existir um pouco mais de peritos nessa área. Entre, sei lá, a gente tem essa pretensão aí de chegar nos 100, 150 peritos na área do Brasil todo. Mesmo assim, são poucos peritos. Se você tem um trabalho de valor, tu não precisa se preocupar com o preço, porque as pessoas vão pagar por isso, tá? E uma coisa eu aprendi da pior forma: quem paga valoriza. Se a pessoa está te pagando, ela vai valorizar aquilo que ela está comprando. Se ela não valoriza, se ela não precisa pagar, se for de graça, ela não vai valorizar a tua mão de obra. Seja o que você fizer, pode ser um sabonete, sei lá, artesanal, pode ser, sei lá, um diamante que tu achou numa pedra bruta ali. Se for de graça, não valoriza, tá? Outra coisa que eu falo sempre para os meus alunos, e vou falar para vocês. Vocês já ouviram falar do botão do tubarão? Não é o botão do foda-se, tá? É o botão do tubarão. Para de ter dó das pessoas. Quando a gente fala de perícia, a gente não tem que ter dó de ninguém, nem de quem está sendo acusado e nem de quem está sendo de quem está processando, de quem está com a ação em mãos. A gente não tem que ter dó de ninguém. A gente precisa ser imparcial. E quando a gente se torna imparcial, quando a gente fala de perícia, a gente se torna o que eu costumo chamar de tubarão, que é aquele cara que vai engolir quem passar na frente dele. Então, se estiver errado, acabou para a pessoa. E se estiver certo, muito que bem, pega carona na nadadeira. Mas assim, acionar o botão do tubarão, ele é fundamental para a gente ter um bom resultado no que tange a perícia, principalmente no meio funerário, que a gente está lidando com todo tipo de gente, das mais legais às mais desgranhentas do mundo, assim, tá? Olha, eu tô fazendo um resumão aqui, tá? De tudo que eu tenho para falar para vocês. Uma das coisas importantes é a gente ter conhecimento de tanatopraxia, de agente funerário, de funcionamento de funerária, isso é muito importante, e das leis que fazem, que giram, né, dentro do segmento. Então, basicamente seria isso. Agora eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, o que vocês querem perguntar para mim. Aproveitem que eu estou à disposição nos próximos 40 minutos. Ih, ficou todo mundo com vergonha, gente, olha só. Quer que eu tampe a câmera? Aí vocês não me veem, pronto. Pode perguntar. Posso falar? Pode deixar destampada. Diz aí. Então, Nina, posso começar? Pode, deve. Beleza. Prazer, sou Priscila, sou do Mato Grosso do Sul e eu sou estudante de criminologia. Eu posso atuar na área da perícia estudando criminologia ou não? Tu pode, desde que tu faça um curso de tanatopraxia e depois faz uma especialização em perícia em tanatopraxia. Aí tu consegue atuar com mais facilidade. Não são cursos muito caros, não. É óbvio que a criminologia ela vai te dar uma base muito maior, né? Muito mais ampla, mas o ideal é você ter esses 2 cursinhos aí que eu tô te falando. E não são cursos muito longos. 20 dias tu faz os 2. Sério? Uhum. Nossa. A Tanato, para tu ter uma ideia, ela tem duração de 5 dias em qualquer lugar do país. A gente tem esse curso online, para tu ter uma ideia. Sério? Uhum. Vai precisar mexer no defuntinho, não? Não precisa, mas se você quiser, a gente te dá uma carta de recomendação para tu mexer no defunto. Obrigada. Não, é que eu quero ser perita, né? Mas eu quero ser perita criminalista, né? Que fala, né? Certo. A minha recomendação é que tu comece por alguma área que tu goste, porque para você ser criminalista, tu vai ter que prestar concurso público. Exatamente. É o que ganha mais, mas é o mais punk para você assumir, né? Eu ainda acho que você vai conseguir ganhar muito mais fazendo perícias particulares do que como... É menos trabalho do que o concurso público. A única diferença é que você vai ter que correr atrás do teu cliente, né? Correr não, porque quando você é bom no que você faz, teu cliente vem até você.
Sim, sim, entendi. Vamos, gente, pergunta também. Só eu. Fala, Ana. Professor, Oi. você é formado em que área? Sim. Bom, eu tenho várias formações, tá? Eu tenho formação em biomedicina e enfermagem. Eu sou pós-graduada em tanatologia e compostagem. Tenho um doutorado em compostagem humana, que é um doutorado que eu fiz pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Aqui não, né? Lá do Rio Grande do Sul, que eu tô em Salvador hoje. Não tô em casa. Ô, Nina, eu sou de Salvador, hein? Onde você tá? No Cabula, não sei se você já ouviu falar. Cara, depois eu te mostro onde é que eu tô. Eu tô na praia da Barra, praia, sei lá. Ah, eu sei Professor, onde é. É um perto longe. Ô, Nina, me tira uma dúvida. Diga. Nina, posso falar? Deixa ela falar primeiro. Fala, sim. Eu sou Ana Maria de Souza, moro em Goiás. Eu fiz também perícias forenses com a Sol e com o David. Então, nessa área aí, eu gosto muito, mas eu estou me dedicando mais à necrópsia, porque eu quero chegar na arqueologia um dia. Mas por aqui não tem como. Então, o meu caminho é com você. Certo. Tá? Então, eu preciso da sua ajuda. Tá. Tá bom? O que eu volto a repetir? O que eu te recomendo é fazer o curso de tanato, né? De princípio. Logo depois fazer o curso de perícia, que é um curso bem curtinho. Aham. E aí a gente te ajuda na inscrição no Tribunal de Justiça, tudo certinho. Não, então me ajuda, que dentro de funerária eu não sei nada. Tá? Tá certo, então. Depois você me Oi, chama Nina. no WhatsApp. Muito obrigada. Nina, Me tira uma dúvida. Eu sou aqui Nina, de deixa eu só Salvador te também. contar uma coisa. Anderson, deixa eu só te cortar. A Ana Maria, ela engana. Peraí que tá saindo minha voz em 2 lugares aqui. Não sei onde é. Ela engana, porque ela fez a pós com a gente e essa mulher fez um TCC e tirou 10, que eu não sei nem falar o nome. Qual é o nome do seu TCC, Ana Maria? Sensacional. Foi incrível. Qual que é o título? Tá sem áudio. Tá desligado, Ana. Como a gente descobrir o sexo num ossado humano? Ela fez um TCC de arqueologia, tirou 10. Então, através... não está ouvindo direito, né? Através da... Tá dando eco aí. Tá estranho. Liga de novo. Pronto. É Anderson, né? Isso, minha amiga. Diga. Pronto, deixa eu te falar. Eu já sou formado aqui no curso de tanatopraxia, né? Foi pela CNI mesmo, aqui de Salvador. Certo. Então, para fazer esse curso seu aí, eu não sei se é você que oferece ou é esse perito em foco tá falando dessa perícia. É você que abre ou são eles? Como é que funciona? Então, a gente vai ter pelo CNI aqui em Salvador em janeiro. Ah, perfeito. Não estava sabendo ainda não. Pode falar com o pessoal lá do CNI. Então, o pessoal que é de Salvador aqui, região, pode falar direto com o pessoal do CNI, que a gente vai dar o curso através deles ali. Pronto, perfeito. Valeu, então. Valeu. Professora, posso falar? Claro, deve. Meu nome é Vinícius, eu sou fisioterapeuta forense, eu trabalho na área desde 2014. Eu tenho mais de 5.000 nomeações como assistente técnico. Tô louco, bicho. E eu estou querendo migrar para essa área de tanato. Uhum. Eu sou de São Paulo, Taboão da Serra, e aqui a gente não tem, na minha região não tem esse curso. Eu andei investigando você há muito tempo. Como todo bom perito, andou investigando, colega. Vi alguns dos seus trabalhos, eu vi alguns dos seus estudos também. Inclusive, achei muito interessante o modo que você escreve. E eu achei muito interessante, eu falei, não, eu quero fazer isso.
Inclusive, eu vou fazer o curso também na Empate. E aí eu falei assim, eu vi lá a sua inscrição também, que você é perita amiga do Felipe? Danilo. O Danilo. Eu vi que você é amiga dele. E eu fiquei muito interessado nessa parte. Uhum. E eu queria saber quando vai abrir inscrições para o seu curso. Eu acho que agora em dezembro, eu vou conversar com o Danilo. Mas eu acho que em dezembro já vai ter inscrição para o curso de perícia no segmento funerário. Hoje eu atuo na área previdenciária e trabalhista e lesão corporal. Né? Show de bola. E assim, eu tenho pego muito caso de lesão corporal e tem amputação. Depois, se você quiser, eu forneço um laudo para vocês verem, se vocês quiserem. É legal, é legal. Aí... Eu pego lesão corporal leve, grave ou que leva a óbito também, eu já peguei algumas. Eu me formei em 2014 e logo comecei a atuar como perito, né? Uhum. Então, eu peguei até a agressão, nenhuma agressão é mínima, mas enfim. Até amputação, até fratura, desarticulação de alguma articulação, enfim. Eu peguei casos assim que eu falei, né, complicado. Aí eu pesquisando, vi muitos podcasts seus, inclusive alguns me chocaram, né? Que existe aquela velha história que tem algum... Exato. Uhum. E eu peguei um caso recentemente no escritório que eu faço perícia, que teve um caso desse aí e a gente está processando o profissional, né? Poxa, complicado. Até que enfim, alguém. A coisa mais difícil que tem é pegar esse tipo de gente, viu? A gente tem bastante dificuldade. É muito difícil porque eles estão maquiados juntamente com o lugar, né? Sim. É muito complicado. Porque, assim, nesse caso em específico, teve uma... Eu acho que o dono do lugar ofereceu... O profissional ofereceu um dinheiro para o dono do lugar para poder cometer o ato. Então foi uma coisa assim de CSI, né? Tá louco. Aí vai todo mundo, né? Exato. E aí tá sendo uma briga muito grande e eu não sei o que vai acontecer com o profissional. Bem provável que ele seja processado. Vai pegar de 2 a 5 anos, cara. Não pega muita coisa, não. Infelizmente. Mas, enfim, é isso, professor. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com a senhora. Senhora é sinal de respeito, tá? Não que você seja... Muito obrigada por esclarecer. Tô brincando. Mas eu queria agradecer pela oportunidade de conversar com você, porque são poucos profissionais que se disponibilizam para conversar com a gente. E eu, como um bom perito, logo, logo te vejo no Empate. Opa, com certeza, estaremos lá, firmes e fortes. Eu só não vou mostrar a câmera que eu tô parecendo um passarinho com tapete. Bem fácil, porque eu tô toda descabelada aqui. Eu acabei de sair da Tanato, então. Não, eu acabei de chegar também, olha como eu tô. Então tá tudo certo. Eu fiz um laudo hoje de 175 páginas. Uau! Aí eu tô morto, mas feliz com o resultado. Depois eu passo para vocês, que é do grupo. Se você quiser também depois, eu te passo por e-mail. Tá bom? Os colegas, se quiserem jogar lá no grupo, eu aceito. Fechou. Obrigado, professora. Obrigado, gente. Professora Nina, você poderia nos dar indicação para fazer esses cursos? Ou você fornece esses cursos? Como Eu mesma dou. Eu não estava formando profissionais na área de perícia. Sabe aquela coisa egoísta, tipo assim, eu não quero dividir o bolo? Aí eu não estou dando conta. Preciso ajudar, me ajuda. Pelo amor de Deus, faça, porque essa mulher é incrível. Vocês têm que ver o jeito que ela escreve. Eita. Vou dividir o bolinho. Pode ficar tranquilo. Agora estou montando uma turma. Professora, posso falar? Claro, deve. Boa noite, sou a Estela aqui do Guarujá. Estou terminando agora o curso de técnica de auxiliar de necrópsia, né? Estou cursando biomedicina e estou terminando investigação forense e perícia criminal. Fora a tanatopraxia, qual que é o outro curso que você falou que serve para poder ser perita nessa sua área?
curso de perícia, que é o único curso que tem no Brasil hoje, que é o nosso, né? Que é o curso de ciências mortuárias, perícia em ciências mortuárias, tá? Perícias em ciências mortuárias. É isso que você vai dar. Esse curso aí. Ah, perfeito. Então, colocar no grupo lá depois, então. Se quiser me jogar lá no grupo, aí eu passo as informações quando tiver tudo certinho. Perfeito, então, perfeito. Obrigado, tá? Imagina. E a duração desse curso, Nina? Mais ou menos Vai ser quanto 4 tempo? dias. De 4 a 5 dias e a gente dá auxílio nas primeiras perícias. Pronto, perfeito. Mais alguém? Professora, Boa pelo noite. amor de Deus, professora, faz um Vinícius, uns cursos aí, pelo amor de Deus. Pro Vinícius. Vinícius, sou eu, Maria de Fátima do Sul. Eu sou fisioterapeuta biomédica e estou terminando da perícia criminal, tá? E assim, ó, eu sou especialista em UTI e eu queria fazer uma perícia sobre UTI, porque tem muito erro. Eu queria falar contigo pessoalmente, fazendo zap, se tu consegue entrar lá no grupo, porque é muito importante uma perícia, porque como tu é fisioterapeuta também, e está crescendo muito essa área de desestubar paciente errado, de fazer muita coisa no hospital, tá? Isso aí está crescendo muito. E eu estou entrando nessa área, assim, a fundo como especialista também, nessa área, porque tem muito paciente que morre através da extubação errada, a UTI, e está crescendo muito isso aí. E não estão valorizando a nossa área. Os médicos intensivistas estão fazendo coisa que é da área do fisioterapeuta, estão se metendo na nossa área, e nós temos que provar que nós podemos fazer as coisas certas, e os médicos se metendo. Eu queria falar. E a gente tem esse problema com a questão da enfermagem também, né? Porque na enfermagem eles acham que podem fazer, eles tiram a nossa autoridade como enfermeira em UTI. Já passei por isso. Como eu tenho experiência em mais de 5.000 perícias e assistência técnica também, eu já peguei de tudo, desde médico não me deixar entrar na sala da perícia, enfim, profissionais de outras áreas boicotando, e a gente sabe que eles não têm a capacidade técnica para poder debater com a gente, né? E eu tô processando muito os médicos, e eu gosto disso, porque eu provo que eles estão errados, mas entrando nessa área que você quer aí, eu deixo de fazer um monte de perícia respiratória por conta disso, porque eu não tenho expertise na área. Agora, em ortopedia, neurologia, esses eu faço porque eu tenho expertise. Eu trabalhei, antes de ser perito, eu trabalhei em um clube de bocha adaptada, eu trabalhei com home care, eu trabalhei em clínica de ortopedia, então eu tenho uma trajetória nesse ramo, mas referente à cardiorrespiratória, eu não pego, eu passo para outros profissionais. Eu sou especialista em UTI cardiorrespiratória. Então, na UTI, se Covid... Mas me procura. Depois, senão a gente está tirando foco da perícia da nossa querida aqui. Bom. Tá, fechou? Valeu. Beijo. Se vocês reclamaram de enfermagem, de fisioterapia e de pessoal ligado a essa área, que vocês não viram que aprontam com um traumatologista bucomaxilofacial que é formado em odonto dentro de hospital, gente. Cansei de brigar lá dentro. Meu marido é. Então você Mas sabe... aí, gente, olha, vocês têm que fazer o seguinte: tem um artigo do Código do Processo Civil que chama artigo 473. E no parágrafo 3º ele fala lá, né, que o perito pode usar de qualquer meio para produzir prova, sendo ele vídeo, gráfico, foto, enfim. Nas minhas perícias, o que eu costumo fazer? A petição de nomeação, eu já coloco todos os